Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Mais uma noite que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos para este culto de quinta-feira, culto de oração e pregação da palavra, onde nesse formato nós nos reunimos às 19h30 em uma sala virtual de oração e agora nos colocamos para meditar nas Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 19. O salmo para a nossa meditação nesta noite é o Salmo de número 19. E assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e vai o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecê-las. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, ó Deus, mais uma oportunidade que nós temos de podermos meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor, que a Tua graça seja sobre nós. Ó Deus eterno, que nós possamos nos alegrar, nos regozijar com a Tua Palavra, ó Deus, com a Tua revelação, com Jesus Cristo, aquele que veio cumprir todas as Escrituras, Senhor, tudo aquilo que estava escrito a respeito do Messias, do Cristo, do Salvador do mundo. E possamos nos render aos Teus pés, reconhecendo-o como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o que nós oramos e te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, os salmos eles são divididos internamente em 5 livros. A gente fala assim, o livro dos salmos, mas o livro dos salmos é organizado em 5 partes chamadas de 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo de número 41. Ainda que há quem destaque os Salmos 1 e 2 para fora desse arranjo do primeiro livro. Isso porque esses salmos, o de número 1 e o de número 2, eles não identificam o autor, enquanto que quase todos os salmos no primeiro livro têm Davi como seu autor, claramente identificado ou apontado historicamente. O Salmo 1 fala sobre a lei do Senhor e destaca quão bem-aventurado ou como é feliz aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor. O Salmo 2 ele destaca o ungido do Senhor, o rei estabelecido pelo Senhor e a convocação para que todos os reis da terra, para que todas as nações e todos os reis dessas nações da terra se rendam a este que é o Rei dos Reis. Há quem aponte para os 5 livros dos Salmos como uma correspondência aos 5 livros de Moisés, indicando então que os Salmos seriam uma espécie de versão para a lei do Senhor sob a regência
desse ungido, desse rei ungido pelo Senhor. Os Salmos, então, 3 a 18, apresentam a Davi como um modelo do justo, aquele que sofre as aflições, as ameaças trazidas pelos ímpios, pelos inimigos dele e do Senhor, até que chega ao seu ponto alto, em que Davi é destacado não só como rei prevalecendo sobre os seus inimigos, como reinando, como seu reinado se estendendo às demais nações da terra, como nós vimos na semana anterior no Salmo de número 18. E daí o Salmo 19. Ele é uma espécie de dobradiça do primeiro livro. O Salmo 19, ele destaca a revelação de Deus às nações da terra até os confins do mundo, tanto por meio da revelação dita geral, como por meio daquela identificada como específica, a revelação específica ou especial. Do Salmo 20 em diante, se destacam então os salmos que exaltam esse Rei da Glória, o Rei da Glória, e o tipo de vida do justo, da pessoa que vive em fidelidade e integridade debaixo da lei do Senhor, que vive debaixo da aliança do Senhor. Nesses salmos se destaca a pessoa que tem seu coração quebrantado, que se vê humilhada diante do Senhor ao reconhecer os seus pecados, ao mesmo tempo em que deseja viver de modo irrepreensível neste mundo e diante do seu Deus, adorando-o no seu templo. O Salmo 19 fala sobre a revelação de Deus, com destaque para a lei do Senhor e o seu impacto sobre quem tem os seus olhos iluminados por esta revelação especial de Deus. O Salmo 19 apresenta pontos então importantes que são tratados ao longo desse primeiro livro. O Salmo 19 mostra que Deus se revela por meio da natureza e da sua lei, impactando decisivamente quem tem seus olhos iluminados por esta revelação. Na noite nós veremos que Deus se revela por meio da natureza e da sua lei, impactando decisivamente quem tem os olhos iluminados por esta revelação. Vejam vocês que este salmo, então, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira, que vai dos versículos 1 a 6, nos mostra a revelação geral de Deus por meio da natureza criada. Em seguida, nós vemos nos versículos 7 a 11 a revelação especial do Senhor por meio da sua lei, por meio da sua palavra. E daí então, nos versículos 12 a 14, nós vemos os efeitos em quem tem os olhos iluminados pela revelação de Deus. Os efeitos em quem tem os seus olhos iluminados por essa revelação de Deus, nos mostra os versículos 12 até 14. Vamos então à primeira parte deste salmo, dos versículos 1 a 6, onde nós vemos a revelação geral de Deus por meio da natureza criada. Vejam vocês que o versículo 1 faz uma declaração muito importante. Leia aí comigo na sua Bíblia. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então vejam que aquele que é o Criador dos céus e da terra deu forma a uma obra de arte que comunica a sua divina natureza de modo acessível a todas as pessoas em todo o mundo. É como se os céus fossem pregadores que revelam e exaltam a glória de Deus. Porém, como mostra os versículos 2 a 3, veja aí comigo, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz. Então vejam vocês, mas veja aqui também o versículo de número 4. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Vejam que coisa curiosa nos mostram esses versículos. Essa proclamação dos céus e da terra, ela é feita, porém, sem palavras como aquelas que nós conhecemos. E talvez caiba aqui o ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, ou uma imagem vale por 1000 palavras.
Uma imagem sendo capaz de comunicar verdades sobre Deus a todos os povos, a toda a terra. Isso porque, como diz o versículo 3, esse discurso feito pelos céus não é ouvido na forma de palavras. Esta é uma linguagem universal, no sentido em como afirma o versículo 4, a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. E daí então, nós vemos que pessoas em todo o mundo são capazes de compreender o que os céus proclamam, independentemente do idioma específico falado por elas. Mas esta mensagem não se dá exatamente por meio de palavras. Ela se dá na imagem dessa obra de arte estabelecida, criada pelo Senhor. Nos versículos 5 a 6, o sol é então apresentado como referencial ilustrativo dessa gloriosa revelação divina na natureza. Nem o céu, nem os corpos celestes, eles são divinizados na Bíblia, ainda que eles sejam divinizados por pessoas em várias partes do mundo, desde séculos remotos deste mundo. Porém, a grandeza e o espetáculo promovido pelo sol, eles revelam algo superior e apontam para a grandiosidade, para o fascínio maior do que daquele que criou o céu. Essa grandeza e esse espetáculo promovido pelo sol apontam para a grandiosidade e fascínio daquele que o criou, daquele que criou o sol. Por um lado, o sol ele é comparado a um noivo, e por outro, ele é comparado a um herói, como um noivo em plena energia, vigor e beleza, e como um herói em sua força, firmeza de propósito e vitória incontestável e admirável. Daí, do final do versículo 4 até o versículo 6, nós lemos o seguinte, acompanhe aí na sua Bíblia. Final do versículo 4. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra extremidade. Nada escapa ao seu calor. Assim como nada escapa ao herói que caminha triunfante, o sol, ele percorre o seu trajeto de uma extremidade até outra dos céus e nada escapa ao seu calor. Assim também ocorre com o Senhor e com a sua glória revelada pelos céus. Assim como qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo é impactada pela luz e pelo calor do sol, a revelação de Deus alcança todos em todos os lugares, até os confins do mundo. Assim como uma pessoa só evitará a luz e o calor do sol se ficar escondida em uma gruta extensa ou em um profundo túnel cavado na terra, assim ocorre com quem cerra os seus olhos na tentativa de suprimir o brilho da glória de Deus revelada na criação. Vejam vocês que, se valendo da mesma ideia, o apóstolo Paulo ele escreveu em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 25. Ouça, eu vou ler para vocês. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ouça, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E preste atenção no que Paulo registra agora. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal,
bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ouça, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, a revelação geral de Deus, vista por todos em todos os lugares do mundo, ainda que tão extensa em seu alcance, em sua largura, não é em sua profundidade. Deixando, então, todas as pessoas em todos os lugares debaixo da condenação de Deus, sem ter o poder de falar ao coração e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vejam, a revelação geral de Deus, ela é extensa em termos, assim digamos, de largura, mas não em profundidade. E esta revelação geral, ela tem o poder, sim, de deixar todas as pessoas debaixo da condenação, na medida em que elas rejeitam esse Deus que é criador de todas as coisas, como Paulo deixa claro em Romanos capítulo 1. Mas essa revelação geral, ela não tem o poder de falar ao coração e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Todas as pessoas em todo o mundo se veem debaixo da condenação quando adoram coisas criadas nos céus e na terra, no lugar do Criador de todas essas coisas. Todos, em todos os lugares, são então indesculpáveis. E daí então, somente uma revelação mais específica, mais especial, é capaz de trazer às pessoas a consciência do pecado e conduzi-las a Deus, o Deus da verdade, a luz da verdade e da vida em Deus. E é justamente sobre isso que o Salmo 19 trata em seguida, nos versículos 7 a 11, onde nós vemos a revelação especial do Senhor por meio da sua lei. Este salmo ele destaca essa revelação especial de Deus por meio da lei do Senhor ou da palavra do Senhor. Esta revelação especial está presente nos testemunhos, nos preceitos, nos mandamentos, nas ordenanças do Senhor. Nos versículos 7 a 9 estão em destaques as bênçãos obtidas por quem tem um relacionamento com Deus, um relacionamento de submissão, de reverência, de obediência, de apreço e cuidado com a lei do Senhor. Veja comigo aí os versículos 7 até o de número 9. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Sobre a lei, os mandamentos, os preceitos, os testemunhos, o temor e as ordenanças do Senhor, o Salmo 19 declara que todos são perfeitos, dignos de confiança, justos, límpidos, puros, eternos e verdadeiros. Quem desfruta da bênção de viver conforme a lei do Senhor tem a sua alma revigorada, é sábio, tem alegria no coração e tem seus olhos iluminados. E daí eu me pergunto, meus irmãos e minhas irmãs, como que alguém que, tendo conhecido a vontade de Deus, se negaria a cumpri-la, honrá-la e viver de modo digno dela, se há tantas bênçãos para serem desfrutadas por quem anda nos caminhos do Senhor? Então, quando se estabelece um conflito entre a vontade do Senhor e os estilos de vida deste mundo, quando se estabelece um conflito entre os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor e os pensamentos e ideologias deste mundo em trevas, quando se estabelece um embate entre a lei do Senhor e as inclinações para o pecado,
Meus irmãos e minhas irmãs, deveria ser muito fácil nós escolhermos entre um e outro. Porque uma escolha leva à vida e a outra leva à morte. Ainda que uma dessas escolhas exija negar a si mesmo, exija que tomemos a própria cruz, enquanto que a outra satisfaça desejos transitórios do pecado. Ainda que uma escolha coloque a gente diante de uma porta estreita e um caminho apertado, enquanto que a outra escolha nos leve até diante de uma porta larga e nos introduza em um amplo caminho. Ainda que uma escolha nos conduza por um caminho apertado que leva à vida, enquanto que a outra escolha, nos conduza a um caminho amplo que leva à perdição. Apesar de tudo isso, infelizmente, há quem titubeie, quem vacile, quem cocheie, quem hesite entre fazer uma ou outra escolha. E daí eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, da próxima vez, qual escolha você vai fazer? Qual caminho você vai trilhar? Por qual porta você vai entrar? Os versículos 10 e 11 destacam quão valiosos e desejáveis são as ordenanças do Senhor. Veja aí na sua Bíblia junto comigo. Diz assim os versículos 10 e 11. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecê-las. Meus irmãos e minhas irmãs, ó quão preciosa é a palavra do Senhor. Quão desejáveis e doces à alma são os mandamentos do Senhor. Não são um jugo pesado para quem já se livrou do peso do pecado, para quem se livrou do fardo do legalismo e agora pode correr a corrida da fé, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquele Jesus, aquele que disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus se revela por meio da natureza e da sua lei, da sua palavra, impactando decisivamente quem tem os olhos iluminados por essa revelação. E é isso que nos mostra a conclusão deste salmo nos versículos 12 a 14, onde nós vemos os efeitos em quem tem os olhos iluminados pela revelação de Deus. Vejam, meus irmãos, que nesses versículos 12 a 14, Davi se vê impactado pela palavra do Senhor. Esta palavra se mostra para ele como viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julgando os pensamentos e as intenções do coração, de tal forma que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Daí, não é sem razão que Davi registra nos versículos 12 e 13 o seguinte. Veja aí comigo na sua Bíblia. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então, serei íntegro, inocente de grande transgressão. A palavra de Deus traz uma profunda consciência do pecado. A palavra do Senhor, a lei do Senhor, a vontade do Senhor revelada, ela traz uma profunda consciência do pecado em quem é impactado pela revelação da verdade nela exposta. Quando a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, resplandece
e vence a cegueira do entendimento imposta pelo Deus desta era. Seu brilho nos corações ilumina o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso serve para quem antes não cria em Cristo, como também para quem é maduro na fé e não negligencia o poder destruidor do pecado que tenazmente nos assedia. Percebam o quanto a palavra de Deus impactou a Davi pelo modo como ele pede no versículo de número 12 para ser absolvido dos pecados não intencionais, como também pelo modo como ele pede no versículo 13 para que Deus o guarde dos pecados intencionais, para que estes pecados não dominem a vida dele. E daí nós vemos que Davi está impactado pela palavra de Deus, como qualquer pessoa que é impactada pela palavra de Deus passa a odiar o pecado na mesma medida em que deseja a santidade e a integridade de vida. Davi mostra ainda mais o impacto da palavra de Deus em sua vida, quando ele declara aí no versículo de número 14, veja aí na sua Bíblia junto comigo, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ao desejar que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração fossem agradáveis a Deus, e eu destaco esta expressão, esse termo, agradáveis a Deus, Davi ele usa aqui no original um termo que normalmente está associado ao ato de Deus aceitar sacrifícios oferecidos de uma maneira correta. Então, é como se Davi estivesse aqui querendo expressar que os sacrifícios agradáveis a Deus eram aqueles provenientes do seu coração, de um coração íntegro, de um coração temente à palavra do Senhor, submisso à vontade do Senhor, um coração que deseja ser livre dos pecados intencionais e perdoado dos pecados não intencionais. Até de uma forma assim, digamos, é um sacrifício mais aceitável a Deus do que aqueles que eram apresentados ao sacerdote, naqueles que apresentavam ao sacerdote um animal sem defeitos, tudo conforme indicado nas normas para os sacrifícios no tabernáculo do Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que não é sem razão que está registrado no Salmo 51, versículos 16 e 17, o seguinte: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Vejam que a confiança de Davi, ela não está em seu esforço, nem em seu empenho, nem na sua disposição, muito menos na sua força de vontade, e sim naquele que é chamado de rocha e de resgatador. Aquele que cobre as nossas dívidas, que perdoa os nossos pecados, que nos justifica, que paga o preço da nossa condenação, apesar de nós mesmos. Tudo por sua divina e imensa graça, bondade, amor, misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, decididamente Deus se revela por meio da natureza e da sua lei, da sua palavra, impactando decisivamente quem tem os olhos iluminados por essa revelação. Vejam que foi nesta série de mensagens nos Salmos que, em certa ocasião, eu destaquei e sugeri aos irmãos e irmãs, lá no nosso grupo do WhatsApp da nossa igreja, sugeri a visualização de imagens do universo obtidas por telescópios. Naquela ocasião, eu destaquei a grandeza e a beleza do universo, porque a minha intenção era ressaltar o quanto nós somos tão pequenos diante da grandeza e da beleza do universo. E hoje eu retorno a essa ideia
para destacar o quanto o conhecimento da grandeza e da beleza do universo está tão disponível para nós, tão disponível hoje, de tal modo para que nós fiquemos maravilhados com a forma como os céus declaram a glória de Deus, como o firmamento proclama a obra das mãos do nosso Senhor. Agora vejam que se nos dias do rei Davi, e também mais tarde, nos dias do apóstolo Paulo, as pessoas eram indesculpáveis por renegarem a glória de Deus revelada, apresentada por meio da criação. Quando essas pessoas trocavam a glória de Deus pela adoração às coisas criadas, muito mais condenáveis elas são hoje. Vejam, muito mais condenáveis as pessoas se tornam em tempos em que as grandezas e o espetáculo do universo, da criação, são tão acessíveis, tão visíveis e tão compreensíveis. Não há quem não esteja debaixo do juízo de Deus nesse mundo. E somente a revelação acabada, finalizada, concluída, estabelecida e imutável é capaz de tornar o ser humano, de tirar o ser humano da condenação para a liberdade. E esta revelação acabada, finalizada, concluída, consumada, estabelecida e imutável é vista na pessoa de Jesus, a palavra de Deus encarnada. Vejam vocês, o sol foi apresentado neste salmo como uma ilustração da grandeza, da glória e do alcance da revelação de quem Deus é, e a todos, e isso feito a todas as pessoas até os confins do mundo. E vejam que é o apóstolo Paulo quem usa essa revelação geral para reinterpretá-la de uma certa maneira, para esse alcance da revelação especial em todo o mundo por meio de pregadores do Evangelho. O que o apóstolo Paulo faz em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 18? Ele se vale do versículo 4 deste Salmo 19. E ele aplica este versículo, que fala da revelação geral de Deus, para destacar o avanço do Evangelho no mundo por meio dos pregadores da palavra do Senhor. Vejam que assim registra Romanos 10, versículos 9 a 18. Eu vou ler para vocês. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele já confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. E foi o Senhor Jesus quem ordenou aos seus discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mostrando então com isso o alcance universal do evangelho dentro dos propósitos de Deus. O evangelho ainda cobrirá a terra toda, como as águas cobrem o mar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos ajude e que nós sejamos despertados para a pregação do evangelho às pessoas, aqueles e aquelas que fazem parte do nosso convívio social, e que também nós possamos orar
para que pessoas sejam despertadas, pessoas crentes em Jesus sejam despertadas, para que alcancem povos distantes neste mundo que não conhecem o Evangelho de Cristo, indo até eles, indo até elas, pregando o Evangelho a essas pessoas. Vejam que o sol ele é usado neste salmo como uma ilustração do alcance da revelação de Deus a todo mundo. Como nós vimos, então, o apóstolo Paulo ele se valeu dessa ilustração para indicar o alcance do Evangelho em todo o mundo. Ainda assim, um dia, o que é ilustração será verdade plena. Quando se cumprir aquilo que está registrado em Apocalipse 21, versículos 23 a 27, quando o Senhor estabelecer seu reino eterno, fundar a cidade santa, depois de julgar todas as pessoas sentado em seu trono. O apóstolo João registrou o seguinte: esta cidade estabelecida pelo Senhor, esta cidade ela não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Percebam que somente desfrutarão do brilho do Senhor nesta cidade santa as pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nessa cidade jamais entrará algo impuro, nem ninguém que seja reprovável. Estas pessoas já terão sido julgadas e condenadas à morte eterna, ao sofrimento eterno, junto com o diabo e seus anjos, seus demônios. E vejam que foi profetizando sobre este dia que Malaquias registrou no capítulo 4, versículos 1 e 2 do seu livro. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E é por isso que eu digo a você, meu amigo, minha amiga, a você que ainda não viu nem experimentou o calor do sol da justiça em sua vida, você que anda em trevas com seu entendimento obscurecido, como disse um pregador, o inferno é pior do que se possa expressar em palavras, e o céu é melhor do que qualquer um poderia imaginar. E você só tem uma forma de se livrar dessa condenação ao inferno. E esta forma, meu amigo, minha amiga, é crendo em Cristo. Ou você confiará em si mesmo, ou você confiará em si mesma, em sua justiça imperfeita, ou confiará em Cristo e na justiça perfeita dele. Ou você pagará as suas dívidas com a justiça de Deus e fará isso eternamente no inferno, ou seja, a sua dívida é impagável, ou você crerá que somente Cristo pode fazer isso por você, e ele o fez de uma maneira, de uma vez por todas, quando ele morreu na cruz do Calvário. Faça isso nesta noite, meu amigo, minha amiga. Arrependa-se e creia. Receba então o perdão e a vida eterna como um presente, a despeito de quem você é, a despeito da sua natureza pecaminosa. Arrependa-se e creia em Cristo, e que a palavra do Senhor seja impactante em sua vida também. Que Deus se revele a você por meio da ação do Espírito Santo. Esta é a minha oração nesta noite. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra ministrada nesta noite. Pedimos que teu Espírito Santo possa, Senhor,
trazer à nossa memória, dia a dia, cada vez mais, a tua revelação especial, completa, plena, vista no Evangelho de Jesus Cristo. Que nós, Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que nós possamos desejar o Senhor de forma ardente, como o bem mais precioso que nós poderíamos ter. Como, ó Deus, a coisa mais deliciosa que nós poderíamos experimentar. Que nós, ó Deus, possamos comer a Tua palavra. Como a Bíblia afirma, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que ela seja o nosso alimento, Senhor. Que ela seja o pão para a nossa vida. Que ela seja a água que flui em nós para a vida eterna. Que nós possamos nos alimentar de Jesus Cristo, do seu corpo e do seu sangue, representados, ó Deus, e entregues a nós por meio da ceia que celebramos. Que possamos, ó Deus, com estes símbolos, ó Pai, nos lembrarmos de tão grande obra de salvação. Meu Deus e meu Pai, livra-nos dos nossos pecados não intencionais e também daqueles intencionais. Nós dependemos de Ti. Afaste os nossos pés, ó Deus, de caminharmos por caminhos que podem ser largos, cuja porta é ampla, mas, ó Deus, que conduzem à perdição. Que possamos, ó Deus, entrar pela porta estreita, percorrer o caminho apertado, mas que conduz à vida e vida eterna. Pai eterno e celestial, fala aos corações desses amigos e amigas que hoje encaminham por este amplo caminho, que atravessaram e atravessam uma porta muito grande, mas trilham um caminho que os levará à perdição. Que Teu Espírito possa falar aos corações, que a Tua palavra possa impactar essas vidas, e que esses amigos e amigas se rendam aos Teus pés, arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo como único, suficiente e definitivo Salvador de suas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe a sua vida. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tenha uma excelente semana.